Desculpem, tivemos um probleminha técnico aí, vamos continuando. Então, nós estamos falando da influência, né? Então, na página 58, vocês vão ter 4 questões para responder, certo? E eu estava falando, aqui na imagem, aqui só relembrando, essa questão aqui tem a ver com o processo dos muçulmanos com relação à França. A França tem até hoje problemas com relação às leis francesas são muito duras com relação aos imigrantes muçulmanos, né? Teve um jornal francês que fez algumas charges e isso gerou, já tem toda uma questão histórica com relação da França com relação aos muçulmanos, então isso gerou uma série de atentados, principalmente lá daquele grupo que quer a independência, que é a criação de um Estado Islâmico, né, que tem a ver lá com a guerra da Síria e todo aquele processo. Então, houve alguns atentados, algumas pessoas morreram. Então, essa foto aí que vocês estão vendo, essa imagem, melhor dizendo, na página 58, tem a ver com esse processo. Então, vocês vão responder essas 4 questões, né? Se alguém não entendeu o que é pano de fundo, é o que está retratando, o que está escondido ali, entendeu? Agora, na página 59, vocês vão ver aqui uma atividade: leitura, análise, tabela e pesquisa. Então, está dizendo guerra civil. Guerra civil é quando ela não é militar, certo? Disputa territorial, separatista ou sectário, separação, quer dizer separação. 3, Estado e território, sectário separatista. E 4, Estado e território. Então, ele está pedindo aqui para você colocar qual o motivo que gerou essa guerra. Então você vai simplesmente colocar aqui, aí você vai ter que fazer uma pesquisazinha na internet, né? No caso da Síria, houve, vamos lá, eu vou falar um pouquinho de cada um. Na Síria, o que aconteceu é que a briga é por poder ali na região do Oriente Médio. Uma parte defendia o governo da Síria, o presidente da Síria, o Bashar al-Assad. Quem apoiava é a Federação Russa. Quem é contra o governo norte-americano, certo? Fora internamente que havia um grupo que estava contra o presidente, outro grupo defendendo o presidente, e a população nesse meio aí de guerra e bomba vindo para lá e para cá, metade do território sírio estava em guerra. Também, então, aí uma mistura absurda de conflitos vários, mas o objetivo principal ali é econômico por causa do petróleo. Então ali é uma briga de poder. Só que nisso metade do povo sírio teve que sair do seu país e ir para o mundo inteiro. Então foi uma imigração forçada no mundo inteiro. Inclusive tem sírios aqui no Brasil, inclusive aqui em São Bernardo, tá? Mas foi aquele povo que estava querendo criar o Estado Islâmico aproveitou dessa situação, quis pegar lá uma parte do território. Tinha iraquianos também envolvidos aí, curdos, uma mistura absurda né? E nisso a população sofrendo, né? E essa população teve que ir aí, se espalhou pelo mundo inteiro, foi para a Europa, aqueles que conseguiram chegar na Europa, e todos aqueles casos de pessoas que morreram pelo caminho, aquele caso daquele pai segurando a filha no mar ali, morta. Então são muitas histórias. O Afeganistão, basicamente, ele foi invadido pelos Estados Unidos naquela guerra do Iraque. O Afeganistão não tinha nada a ver e foi invadido pelos Estados Unidos, dizendo que o Iraque tinha armas de destruição em massa, e depois se comprovou que isso não era verdadeiro, né? O Sudão do Sul, no caso, o Sudão se separou em 2 países, então havia interesses ali, tem muito pedras preciosas, petróleo, uma questão econômica aí dividiu o país em 2. E nessa guerra, muitos sudaneses tiveram que sair, perseguição política, ideológica, eles tiveram que sair do seu país. No Iêmen, o Iêmen constantemente é um país extremamente pobre e ele vive em conflito o tempo inteiro, a população toda armada, é um lugar de muito preconceito, um país muito machista, muito complicado, muita pobreza extrema, em guerra, conflito, produção incipiente. É muito complicado conviver no Iêmen. O Iêmen ainda é aquele país que tem aquela questão cultural lá com relação às mulheres, que eles cortam lá o clítoris das mulheres. É muito complicado, um país muito atrasado.
Israel e Palestina é uma briga histórica por um território, né, que se consideram, os religiosos defendem por conta que é a Terra Santa, tem valores históricos importantes para a humanidade e ao mesmo tempo é um lugar que gera muito valor econômico por conta dessa questão religiosa. Fora isso, você tem um lugar que é responsável por uma grande quantidade de petróleo no mundo. Ali tem um grupo de países naquela região do Oriente Médio que tem a maior quantidade, uma grande parcela de todo o petróleo mundial. Então é uma briga tamanha por poder ali. Estados Unidos briga ali, Federação Russa briga ali, Europa, vários países querem estar por ali, porque petróleo é poder, vocês já sabem disso, já expliquei isso para vocês, certo? Boko Haram foi um grupo na Nigéria que queria criar um Estado Islâmico separado, né? Então uma parte desses terroristas foram lá para a região da Síria, uma parcela ficou lá e uma parcela ficou na Nigéria, né? Eles agem sempre escondidos, né? Principalmente na Nigéria, mas lá na Síria eles procuraram, só que eles foram derrotados ali pelas forças, tanto forças da ONU como forças, né, russas e norte-americanas, né? Então a criação de um estado islâmico, nesse caso, essa parcela do islamismo são terroristas e eles leem o Alcorão de uma forma totalmente diferente, eles são extremistas mesmo. Então não dá para você avaliar o Islã só por esses terroristas, esses malucos, certo? Que eles provocaram mortes horrendas, aí, vídeos pela internet horrendos. Mas eles foram derrotados lá. Mas infelizmente eles têm células no mundo inteiro. Até algumas células estavam se formando no Brasil, aí investigaram e prenderam alguns que estavam indo por esse caminho aqui no Brasil. Índia e Paquistão, elas têm uma questão histórica aí, tem uma região que eles vivem brigando por ela. Na verdade, eles não tiveram um conflito de guerra em si, porque os dois países têm bomba atômica, tanto a Índia quanto o Paquistão. Então é complicado. É a região da Caxemira, por que quem abriga tanto por essa região? Porque é uma região que tem petróleo, é uma região de bons recursos econômicos, então é uma área de interesse tanto da Índia quanto do Paquistão. Está bem ali na divisa entre os dois países, então é uma área muito complicada, é uma tensão frequente. Por quê? Porque os dois países têm bomba atômica, então é uma área de muita insegurança, né, desse ponto de vista. A política, por enquanto, está vencendo, mas é uma área de conflito que ainda não se tornou guerra efetiva, ainda bem. Agora, vocês vão fazer o seguinte, aqui vocês têm, na página 60, vocês têm como pegar o celular de vocês e fazer pesquisas, né, sobre tudo isso que nós falamos. Vocês vão ter acesso aqui a informações sobre todos esses conflitos que o professor falou, né? Então nós vamos parar aqui até a página, vocês podem ler até a página 62, ler. Nós vamos continuar essas aulas, né? Então eu queria deixar bem claro para vocês o seguinte, eu vou marcar um período para que vocês entreguem essas atividades, né? Então o que vocês vão fazer? Só reafirmando o que eu já havia falado. Vocês vão fazer uma síntese das aulas, certo? Então, cada aula você tem que fazer essa síntese, responder as perguntas que o professor pediu, responda no caderninho, tire fotos e você vai enviar, só vai enviar naquele período que o professor vai colocar no Google Drive. O professor vai fazer um roteiro, os terceiros anos só vão entregar naquele período, porque o professor sofreu muito no primeiro bimestre, porque veio tudo misturado, então foi muito difícil para você olhar todos esses trabalhos, dar nota, foi muito complicado. Então, acompanhe as informações da escola, tome como rotina olhar o Google Drive. Nos grupos eu vou avisar para os representantes de sala, então nunca vai faltar informação para vocês. Eu já falei o meu e-mail, já falei o meu WhatsApp, então vocês têm acesso sempre com o professor. Qualquer problema, procure o professor, ok? Então ninguém vai ficar sem nota se fez o trabalho. Agora, se o aluno não fez a sua parte, ele não pode jogar a responsabilidade para as outras pessoas, nem para o representante de sala
nem para a família, né? Assuma as suas broncas, certo? Então, tudo vai ser informado e nós vamos... É uma fase que nós vamos ter que passar. Isso vai passar e nós vamos ficar bem. E é que eu torço para todo mundo ficar bem e que o ser humano melhore com tudo isso que a gente está passando. Essa é a nossa expectativa. Então, qualquer dúvida, contate o professor, tá? Um abraço a todos, estou com saudades, um beijo. Beijo grande. Tchau, tchau.